Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história de Natal, daquelas bem curtinhas, sabe? Mas que tem uma luz e uma magia que, nossa, é muito especial. Então, para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Já pararam para pensar, e se a magia do Natal, essa força toda, de repente precisasse de uma mãozinha? Pois é exatamente nesse ponto que a nossa história começa. Bom, vamos lá então. Nossa jornada começa numa manhã de dezembro, daquelas bem frias, mas que tem um encanto todo especial. E essa é a sensação da Laura, a nossa personagem principal. Ela tá ali caminhando pela rua e sente aquele cheirinho único no ar, sabe? Uma promessa de que alguma coisa incrível tá prestes a acontecer. Acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez, né? E é bem nesse momento, no meio do passeio, naquele silêncio, que a surpresa que o mundo estava aguardando, enfim, aparece. Um brilho bem discreto, ali no chão, quase passando despercebido. Só que não era um floco de neve qualquer. De jeito nenhum. A Laura sacou na hora que tinha encontrado uma coisa diferente, sabe? Algo que parecia meio que de outro mundo. E aí que a mágica acontece de vez. Dentro daquele floquinho de neve tinha uma luzinha vermelha, pulsando, bem de leve, que nem um coração batendo. E saía um calorzinho dele, sabe? Era um sinal claro. Aquilo ali era pura magia. Pois é, e essa descoberta logo se transforma numa missão. E uma missão bem importante. E do nada, uma faísca dourada aparece e... pá! Se transforma na Bettina, uma personagem super alto astral. Ela surge ali justamente para explicar o que era aquele tesourinho que a Laura tinha achado. Aí a Bettina conta o segredo. Aquele floco, na verdade, é um coração de luz natalina. É um pedacinho do reino mágico que acabou se perdendo. E aí a missão fica super clara. Elas precisam devolver esse coração pro lugar dele. Senão, o Natal perde um pouco do seu brilho. Só que, claro, não ia ser tão fácil. Para devolver o coração, a Laura e a Bettina precisam encarrar um desafio. Um desafio bem charmoso, lá no Bosque dos Sinos Sonolentos. E chegando lá, elas dão de cara com quem? O Guardião dos Sinos. Pensem numa criaturinha fofa, toda redondinha, feita de sinos de prata, que a cada passo faz trim-tim-tim-tim. É ele que toma conta da passagem. Então, para poder passar, elas têm que acertar o quiz do Guardião. É uma pergunta para testar se elas estão em sintonia com a magia do bosque, sabe? A pergunta é: qual som consegue acordar os sinos de um bosque tão delicado? Aí vem as opções. Vamos ver. Letra A, o barulhinho de um chocolate quebrando na mordida. Letra B, uma cantiga bem suave. Ou letra C, a risada de um duende. Para acertar, era preciso entender a alma do bosque, né? E a Laura não pensa duas vezes. Com toda a intuição dela, ela manda letra B, cantiga suave. Ela sacou que a chave ali era delicadeza. E resposta certíssima! O guardião vibra num som que ecoa pelo bosque inteiro. Um tim-tim! É o sinal de que o caminho finalmente vai se abrir. E, gente, quando o caminho se abre, ele se revela de um jeito, nossa, espetacular. Olha só que coisa linda. Primeiro, as árvores começam a se iluminar. Depois, uma ponte, feita de estrelas douradas, simplesmente surge na frente delas. E o detalhe mais mágico, cada passo que elas dão na ponte, as estrelas fazem um barulhinho. Pim-pim. É como se estivessem celebrando a passagem delas. E é assim que a gente chega no ponto alto da jornada, o momento de concluir a missão. Quando elas chegam lá no final da ponte, a Laura levanta o floco de neve. E ele, como se soubesse exatamente para onde ir, começa a flutuar, bem devagar, de volta para o céu, para o lugar de onde ele veio. E o efeito disso é instantâneo e lindo demais. O céu, que antes tinha aquele brilho normal de sempre, de repente explode numa luz muito mais forte. Tão forte que parecia que o céu estava sorrindo, sabe? E é nessa conversa final que a gente entende o verdadeiro sentido da história. A Laura não só ajudou o Natal, né? A jornada toda fez com que ela reencontrasse uma parte da magia que estava talvez um pouco esquecida dentro dela mesma. E a gente termina com essa reflexão. A história da Laura lembra a gente de que, às vezes, um gesto pequenininho pode trazer de volta um brilho gigante. Então fica a pergunta no ar. Qual pequena magia, qual brilho a gente pode devolver para o mundo hoje?